Fala, futuros aprovados! Boa noite, boa noite! Hoje essa aula vai ser fenomenal. Galera, questões com várias pegadinhas e além das questões, dentro delas, o que é que a gente faz? Nós colocamos informações super preciosas. Gente, muito obrigado aí, tá? A todas as mensagens, tá? Aos feedbacks que mandam pra gente, né? Muitos professores aí de outras disciplinas citando o canal do Exatas para Gabaritar, tá? E indicando o trabalho da gente. Isso é muito importante. Obrigado a vocês. Compartilhem os nossos vídeos. Pega essa aula aí, baixa o material, dá o like, curte e compartilha. Cara, isso é muito importante. Muita gente perguntando sobre o curso de Matemática do Zero e Raciocínio Lógico do Zero. Novidades, viu? Essa semana. Muita coisa boa. E algumas pessoas perguntando, professor, eu não sei nada de matemática, nada de raciocínio lógico. Com esse curso você vai aprender. É só você olhar as aulas que nós colocamos aqui do zero. Aula passada, alfabetização matemática. Vai ter outra essa semana da alfabetização, né, do matemática do zero. Imagine lá dentro do curso. Então, aqui é um canal que a gente atende tanto a galera que já tem um pouco mais de facilidade, quanto aqueles que não têm dificuldade, tá? Aqui vocês são os atores principais. Beleza? Então, gente, vamos lá. Hoje, ó, dia 28/4/2025, tá? E já tem duas questões do dia 27/4/2025. As bancas nem liberaram as provas e a gente já tá aqui. E, gente, duas questões, rapaz, mesmo você sendo craque em raciocínio lógico, essas duas questões não são brincadeiras. Então, vamos lá, vamos embora quebrar a banquinha. Olha o pulo do gato. Gente, essa primeira questão, tá? Uma questãozinha 2025, ó, da banca Even. Ela diz o seguinte: dizer que não é verdade que Rildo é feio e Rilben é alto é logicamente equivalente a dizer que é verdade que... E aí, quando o pessoal pega esse tipo de questão, se atrapalha. Professor, por que se atrapalha? Porque eles perguntam, professor, isso é uma questão de negação ou é uma questão de equivalência? Muita gente se atrapalha. E lá dentro do curso do Raciocínio Lógico do Zero, nós mostramos, ó, quando uma frase começa com não é verdade que, acabou. Faça a negação. Se tem numa questão negação e equivalência, você vai fazer a negação. Isso aqui é como se dissesse assim, ó. É igual a... Então, toda questão que tem negação e equivalência, a negação dessa proposição é equivalente a... é negação. Então, ele quer que negue o quê? Que Rildo é feio e Rilben é alto. Galera, é só usar a diquinha do netrone. Professor, o que é o netrone? Nega tudo e troco e por ou. E se for ou, nega tudo e troca o ou por e. Lembra daquela dica complementar, ó?
negou tudo. Como é que eu nego o E? Nego tudo e troco o E por OU. Como é que eu nego o OU? Nego tudo e troco o OU por E. É o netrone. Nega tudo e troco o E por OU. Então vamos lá. Eu vou negar Rildo é feio. A negação de Rildo é feio é o quê? Rildo não é feio. Rildo não é feio. Rildo não é feio. Só que eu troco o E por O, ó. Isso aqui tá fora. Eu troco o E por O. E vou negar Rilben é alto. A negação de Rilben é Rilben o que não é. Resposta Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Gente, essa questão foi dessa banca, mas ela cobre em todas as bancas. Todas as bancas cobrem esse tipo de questão. Não é verdade que é equivalente. Começou com não é verdade que, é falso que, é mentira que. Faça a negação. Só alegria. Vamos para a próxima. Gente, essa é da banquinha do Titio, elaborada hoje, ó. Essa é minha. A agente espacial nova encontrou uma sequência de comunicação alienígena composta pelos seguintes símbolos. A sequência segue essa ordem indefinidamente, formando uma mensagem contínua. Qual o símbolo aparece na posição 145 da sequência? Gente, é um tipo de questão que a gente chama essa questão da questão do carimbo. E é um tipo de questão que aparece em todas as bancas. Ó, vamos lá. Essa aqui é a primeira figura, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. E aí, ó, chegou na sétima, aí, ó, quando eu vou para a próxima, coincide, né? Tá vendo? Ou seja, a oitava aqui, ó, coincide exatamente com quem, gente? Com a primeira. Se você olhar aí, galera, essa sequência aí de símbolos estão se repetindo de quanto em quanto? De 7 em quanto? Em 7. Tá aí, ó. Estão se repetindo aí, ó. De quanto em quanto? De 7 em 7. Tá vendo, ó? Beleza pura? Então, é como se eu tivesse um carimbo aqui, ó. E vou carimbando de quanto em quanto? De 7 em 7. Tranquilo? Aqui eu tenho, ó, 7 elementos. Aqui, 7 elementos. Então, os elementos estão se repetindo aí de 7 em 7. E como é que eu resolvo esse tipo de questão? É só pegar a posição que ele quer e dividir pelo tamanho do ciclo. Pelo tamanho do ciclo. O que seria o tamanho do ciclo? O tamanho do carimbo, né? Eu estou carimbando aí de 7 em 7. Ou seja, isso se repete de 7 em 7. Por isso que eu vou dividir por 7. Gente, já vou fazer aqui, ó. 145 dividido por 7 dá 20, né? 21 passa, né, ó. 21 já dá 147, dá 20. 20 vezes 7. 140, ó. E o resto é quanto? 5. É esse resto aqui que vai me dizer a posição que eu quero. Como o resto foi 5, você vai pegar o quê? O quinto símbolo. E o quinto símbolo, aí, o quinto símbolo
é exatamente o que, gente? O triângulo. Resposta, letra D de Deus. Professor, se o resto desse 2, seria a segunda figura. Se o resto fosse 3, a terceira. Se o resto fosse 6, essa figura. Gente, sempre que o resto for 0, o último elemento da sequência é a resposta. Se o resto fosse 0, ó, seria aí, ó, a pedrinha de quem, gente? De diamante. Gente, até porque, ó, quando você divide por 7, no máximo o resto é 6. Porque o resto tem que ser menor que esse cara. Quando eu divido por 7, ou o resto é 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, no máximo 6. É por isso que sempre que o resto for 0, é o último elemento do ciclo. Tranquilo? Então, guarda isso. Essas questões que tem repetição, pego a posição que eu quero, divido pelo tamanho do ciclo e o resto vai me dizer. Se o resto fosse 2, seria o segundo elemento. Se o resto fosse 0, o último elemento do ciclo. Vamos para a próxima. Gente, essa questão, muito aluno bom errou. Essa prova foi ontem. A banca nem liberou aqui a prova, a gente já pegou. Vamos lá. Leia o texto para responder a questão, né? O texto CG 1A9. Tranquilo? E aí ele dá o texto aí, ó. João foi jantar na casa de amigos e, ao perceber que seria servido bife, proferiu a seguinte afirmação. Olha a afirmação, ó. Só como bife cozido ou bem passado. Com base no texto CG 1A9, assinale a opção que apresenta o número de linhas da tabela verdade associada à proposição expressa por João. Galera, muita gente pegou essa questão e marcou letra B. Gente, esse só como bife cozido ou bem passado é uma condição. Olhe, só faço isso se você me der aquilo. Isso é uma condição. E essa história de condição tem a ver com quem? Com sim, então. Se você reescrever essa frase, ele está dizendo o seguinte, ó. Se como bife, então o bife é cozido ou o bife é bem passado, tá? Então, ó, o que é que tá dizendo aí? Se como bife, então o bife é cozido ou o bife é bem passado. Ou seja, se como bife, então o bife é cozido ou o bife é bem passado. Beleza pura? É isso aí. Muita gente na hora da prova contou isso aí como duas proposições simples. Na verdade, eu tenho quantas ideias distintas aí? Uma é quem? Comer bife. A outra,
o bife é cozido. E a outra ideia, o bife é bem passado. Então, eu tenho aqui, ó, 3 proposições simples, 3 ideias distintas. E como é que eu calculo o número de linhas? 2 elevado a n. O que é o n? O número de ideias distintas. O número de proposições simples distintas, que são quantas? 3. E o que é 2 elevado a 3? Multiplicar o 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Letra o quê? C. Muita gente marcou aí letra o quê? Letra B. Tá vendo, gente? E já apareceu outros tipos de questões. Então, quando o cara diz só como bife cozido ou bem passado, é como se dissesse o quê? Se como bife, então o bife é cozido ou o bife é bem passado. Tranquilo? Beleza pura, só alegria, então vamos embora. E tinha um outro item dessa questão pedindo a negação. Quer dizer, se você não interpretasse direito, você ia perder esse item e o outro, que em uma outra aula a gente vai trazer, que seria a negação. Gente, essa questão uma aluna me mandou a prova, né? O print ontem. Só não disse qual era a banca. Mas vamos lá. Durante uma pesquisa histórica, você está analisando eventos ocorridos em anos específicos. O evento X ocorreu no dia 29 de fevereiro em um desses anos. Com base nos anos listados abaixo, marque o ano em que o evento X poderia ter ocorrido. Gente, que questão interessante. E isso fica, né? Às vezes o professor dá aquelas dicas à beira de bar e você acaba errando uma questão dessa. Primeiro, se foi 29 de fevereiro, esse ano é um ano que bissexto. Ou seja, ele quer saber qual desses anos são anos bissextos. E aí o que é que acontece, ó? Eu vejo muito professor falando assim, ó, ano bissexto é todo ano que é divisível por 4. Cuidado. Cuidado. Vamos lá. Ó, se o ano não termina em 00, então, por exemplo, esse cara, ó, se um ano não termina em 00, para ele ser bissexto, basta ele ser divisível por 4. Ou seja, você pega o ano, divide por 4, se o resto for 0, ele é bissexto. Essa coisa de só dividir por 4, ele ser divisível por 4, é se ele não terminar em 00. E quem já viu minha aula sabe, não precisa pegar todos os algarismos e dividir por 4. Basta pegar os dois últimos, ó. Então, por exemplo, ó, se eu pegar 26 e dividir por 4, isso aqui vai dar resto 2. Então, esse ano aqui não é bissexto. Se eu pegar aqui, ó, quem? 36 e dividir por 4. O resto deu quanto? 0. Então, esse ano é bissexto. Gente, eu já sei que isso poderia ter ocorrido em 2000 quanto? E 36. Então, se o ano não terminar em 00, basta que esse ano seja divisível por 4. Se ele for, ele é bissexto.
Mas, professor, por que agora? Vamos lá. Gente, e se o ano terminar em 00? Gente, se o ano terminar em 00, ó, pode pegar 1700, 2100 e 1800. Esses caras aí são todos divisíveis por 4. Todos. Aí você ia dizer que letra B, letra C, letra E são bissextos. Se terminar em 00, gente, você... E vou dar uma dica bem fatal. Para ele ser bissexto, ele tem que ser divisível por 400. Então, por exemplo, ó, se você pegar 1700 aqui, ó, e dividir por 400, cortando aqui os dois zeros, 17 por 4, 4 vezes 4, 16, ó, sobra resto. Então, esse não é bissexto. Se você pegar 2100 e dividir por 400, ó, corte aqui os dois zeros, 21 dividido por 4, aqui dá 5 vezes 4, 20, ó. O resto deu zero? Não é bissexto. Se você pegar 1800 e dividir por 400, 18 por 4 dá 4, 4 vezes 4, 16, ó. O resto deu zero? Não. Ele não é bissexto. Então, ó, veja. Como é que você bota na cabeça? Se o ano não terminar em 00, para ele ser bissexto, basta ser divisível por 4. Por exemplo, 2020, ele é bissexto. 2020. Por quê? Como ele não termina em 00, se você pegar 2020 aí e dividir por 4, o resto vai dar zero. Então, ele já é bissexto. Mas não precisa pegar o 2020 todo, né? Bastava pegar os dois últimos algarismos. 20, se eu dividir por 4, o resto vai dar zero. Agora, se ele termina em 00, para ele ser bissexto, não basta ser divisível por 4, não. Porque o 1700, o 2100 e o 1800, se terminou em 00, gente, o 1700, o 2100 e o 1800, eles são todos divisíveis por 4. Mas qual é a condição que você pega para saber se ele é bissexto? Divida ele por 400. Por exemplo, ó, se fosse o ano 2000, ó, termina em 00. Como é que eu sei se ele é bissexto? Por 4 ele é, gente, divisível. Se os caras terminarem em 00, eles são divisíveis por 4. Mas isso não é a garantia dele ser bissexto. Para ser bissexto, você vai ter que dividir ele por quanto? Por 400. E ó, isso aqui dá 5, né? O resto deu 0. Beleza, ó. Então o 2000 ele é bissexto. Mas o 1700, o 2100 e o 1800 não são. Beleza, gente. Então, terminou em 00, tem que dividir por 400. Aí, se o resto for 0, ele é bissexto. Tá vendo, gente? Como é importante. Agradeço a Mariana lá, que me mandou a prova, tá? E a gente já digitou, ela mandou o print aí da prova, tá? Então, tá aí, questãozinha interessante. Tá vendo? Bem elaborada. E, gente, a última questão, ó, a quinta. Considere a seguinte afirmação. Se fulano fez o concurso, ó, se fulano fez o concurso, então ele foi aprovado. Assinale a alternativa que contém uma negação lógica da afirmação apresentada. Gente, ele quer que você negue um sim então, né? Qual é o primeiro mantra do sim então? Não nego o sim então com outro sim então. Não nego e com outro e. Não nego ou com outro ou.
Como é que eu nego o sim, então? Ó, a negação do sim, então, gente, é quem? Que a gente já aprendeu. O marido safado. O que é que o marido safado faz? Mantém a primeira, ó, o marido safado, ele mantém a primeira ou seja, troca o se então por e nega a segunda. Gente, o marido safado, ele sempre mantém a primeira ou seja, troca o se então por e nega a segunda. E nega a segunda. Então, ó, qual seria? Ele mantém a primeira, ó. A primeira é isso aqui que tá em verde. Gente, quando a gente fala primeira, é tudo que tá entre o se e o então. Eu mantenho. Fulano fez o concurso. Ó. Aqui diz fulano não fez, já tá fora. Fulano fez o concurso. Só que eu retiro o se então e troco por e. Tá vendo, ó? Porque ele mantém a primeira e vai negar a segunda. A segunda é o que vem depois do então, ó. Qual a negação de ele foi aprovado? Ele não foi. Resposta, letra E. Tá vendo? E, gente, cuidado que ele podia pegar, ó, esse e esse não e chamar de nem. Ele poderia botar na prova. Fulano fez o concurso e ele não foi aprovado. Ele podia botar assim, ó, nem foi aprovado. O e o não substitui por nem. Tá vendo? Gente, é isso. Gente, pelo amor de Deus, quem não tá inscrito no canal, se inscreva. Se esse vídeo tiver no mínimo aí 100 comentários, eu vou fazer algo surreal aí pra vocês. Entra no grupo aí que tá esperando Matemática do Zero e o Raciocínio Lógico do Zero, tá? Se inscrevam no canal, gente, porque tem alguns eventos que você vai ter que estar inscrito para participar, tá? Essa semana a gente tem outra aula aí, muito massa, só que alfabetizando você em um tópico importante, tá? Da matemática. Quem não assistiu às aulas que tem aí de raciocínio lógico do zero, assistam. E também a de matemática do zero aí, assistam também. Beleza, galera? Gente, é isso. Por aqui ficamos. Muito obrigado. Um beijão. Valeu. Até amanhã. Fui.